Meu nome é Celso Fernando Júnior, sou médico urologista, já estou formado há mais de 35 anos. Sempre faço preventivo com os meus pacientes, orientamos os meus pacientes a fazer preventivo. Sempre fiz o meu preventivo também de câncer de próstata, que é extremamente comum na população. E um certo dia, fazendo a barba, e percebo que eu tinha um gânglio. E esse gânglio me incomodou. Eu falei, eu vou ter que investigar esse gânglio porque não tenho dor. E como médico, e faço a parte de oncologia, a parte de câncer, a gente sabe que todo gânglio que aparece sem dor é um sinal de alerta. Portanto, eu fui atrás, eu fiz uma avaliação odontológica para ver se era alguma coisa relacionada a uma raiz dentária. Não tinha absolutamente nada. Cheguei no meu consultório, como nós temos um setor de ultrassom, aproveitei para fazer uma ultrassonografia de parótida, uma glândula parótida, salivar. Vi também a tireoide no ultrassom, absolutamente normal. E aquilo começou a me chamar a atenção. E eu resolvi fazer uma punção e chamei a patologista no consultório para acompanhar o caso. Foi feita a punção e essa punção veio negativa. Então, eu tomei mais uma temporada anti-inflamatório, não reduziu, aquilo me preocupou e aproveitei para fazer uma biópsia no meu consultório mesmo. Retiramos 8, 10 amostras e numa dessas amostras, que eu fiquei interessadíssimo, fui até a patologista, e no final realmente era um câncer. Ou seja, recebi aí a primeira notícia de um câncer. A vida é curiosa porque durante 35 anos eu fiz diagnóstico de câncer. E nos chateia muito quando eu tenho que falar para o paciente que ele tem câncer. Por maior sensibilidade que eu utilize para poder dizer ao paciente, olha, o senhor está com câncer, com o máximo de cuidado, delicadeza, para explicar para ele que ele está com câncer, porque eu sei da dificuldade do outro lado em receber essa notícia. Estava eu aí agora diante de uma situação extremamente delicada. Eu estava com câncer, um câncer de orofaringe. Passei do outro lado, então, a sentir qual é esse tipo de sensação. Já sentia extremamente desagradável ter que falar para o paciente, olha, o senhor tem câncer. E aí eu senti na pele o que é se sentir com câncer. Como você inicialmente reage interiormente. É muito complicado, porque é uma mescla de sentimentos que você tem. E nesse momento, eu olhei para cima e disse, Deus, por que eu? Quem é a pessoa que não se sente boa? Eu me sinto uma pessoa boa. Faço bem. Cumpro com o meu juramento de Hipócrates, de tentar tirar a dor dos pacientes, das pessoas, levar alento às famílias, ajudo socialmente alguns projetos. E perguntei a Deus, por que eu? Manda uma resposta para mim. E eu perguntei isso aí antes de fazer o meu tratamento. Já sabia que estava com câncer, iria fazer um tratamento. Iria fazer quimio e radioterapia, porque já havia consultado um colega. Então, antes do tratamento, eu comecei a interrogar Deus. Aí um dia eu acordei, talvez um pouco mais animado, a família fica perdida, os filhos ficam perdidos, e você percebe, e eles tentam reagir de uma forma natural, o que não ocorre. Você percebe no olho, você conhece teu filho, você conhece tua esposa, você conhece teus amigos. E de repente eu falei, Deus, vou modificar a pergunta. Para que eu estou tendo este câncer? Para que você está me mandando esse câncer? Quando você recebe, portanto, esse diagnóstico, é uma mescla de insegurança que a gente tem. E você acredita que existe o tratamento, porque eu sempre tratei de câncer. Câncer não é sinônimo de morte. Não é fim. Câncer é uma situação que você tem tratamento. E felizmente hoje em dia, com a grande quantidade de quimioterápico, de radioterapia específica, tratamento cirúrgico, tudo, tem um alto índice de cura de vários cânceres, se pego numa fase inicial. Daí a insistência dos médicos em sempre estar fazendo preventivo.
E novamente vem eu. Deus, para quê? E fui dormir. Fui dormir, tranquilamente. De repente, dormindo, eu tive um sonho que eu estava dentro de um ambiente extremamente bonito. Pé direito alto, totalmente claro, piso uma maravilha, brilhante. Uma sala muito grande, enorme, redonda, com uma recepção, dava para se ver que era uma recepção central. E de repente eu senti a presença de alguém do meu lado dizendo, eu falei, mas espera um pouco, onde eu estou? Falou, você está num centro de apoio. Eu falei, centro de apoio do quê? Do câncer. Aí eu peguei e falei, bom, isso aqui deve ser para rico então, porque é muito bonito, é tudo claro, eu vejo vidros verde lá fora, uma sala redonda, muito bonita. Isso aqui deve ser para rico. Ele falou, não, isso aqui é para as pessoas carentes, ricas ou não ricas. Eu falei, mas então por que é tão bonito tudo isso? Olha, o câncer já é tão triste, já é tão negro, já é tão escuro, que tem que ser um ambiente claro. Quem tem câncer tem que estar num ambiente claro. Por isso que é dessa forma. Mas eu conversava como se realmente estivesse alguém ao meu lado. Eu sentia a presença, mas eu não tinha imagem. Eu sentia a presença e conversava como estou conversando aqui com você. Dessa forma. Falei, é interessante. Agora, me explica, por que essa sala é redonda? Lá, a sala é redonda por uma razão muito simples. Quem tem câncer tenta buscar os cantos, porque no canto ele se esconde. E ela é redonda por uma questão de dinâmica. Ele não tem canto. Então, quem está aqui dentro ou tem câncer ou está acompanhando alguém com câncer. E esse monte de senha que tem aí é para o que vai ser necessário. Então, vai ter que ter um setor de enfermagem, vai ter que ter nutrição, vai ter que ter o psicólogo. Falei, curioso, aquela portinha maior, o que é? Ali é um departamento da fé. Eu falei, mas eu não estou vendo a cruz. Ele falou, não, é departamento da fé. Porque se for católico, chama um padre para poder dar orientação. Se ele for protestante, evangélico, chama um pastor. Se ele for islâmico, chama o sheik. Se ele for espírita, chama quem trabalha com o espiritismo. Porque quem tem câncer tem que ter fé. Então a fé dele é que talvez vai ser o melhor medicamento para esse tratamento. Ter fé. E aquela outra portinha que tem uma balança, o que é? Lá, ali é um departamento jurídico. Porque as pessoas que têm câncer não sabem os direitos que eles têm. Então, tem que ter um departamento jurídico nesse centro para auxiliar essas pessoas. Buscar medicamento com órgãos competentes. Agora, aquela portona grande, o que significa? Falou, ali é um anfiteatro. Eu falei, curioso, mas anfiteatro num centro de apoio? Não estou entendendo. Ali vai servir para que as pessoas que já passaram pelo câncer e estão curadas venham dar depoimento, auxiliar os demais que estão começando. Ali vai servir para as mulheres, por exemplo, que já fizeram mastectomia, se reunirem com outras para terem apoio, de saber qual é o lenço que se põe, qual que é o melhor lenço, qual que é a melhor peruca, qual que é a melhor prótese de mama, darem depoimentos de como que fica a sexualidade dela, na vida dela. Ou seja, faz-se como se fosse um teatro para integrar essas mulheres com câncer de mama. Ali vai servir para que os médicos, enfermeiros, os técnicos que estão aqui, orientem as famílias que têm um câncer. Porque é muito importante a orientação da família. A família se perde, como a minha se perdeu. Tudo bem. E continuei o sonho. Quando terminou falar desse teatro, de repente eu estava no centro dessa sala e dei uma resposta. Falei, olha, eu sinto muito, eu não estou entendendo nada disso aqui. E foi uma voz bem assim, como se fosse amistosa. Ah, não se preocupa não. Quando você terminar o seu tratamento, você vai entender. O que eu vou entender? Se tudo isso aqui já está feito. Aí a voz veio também de uma forma bem mansa e clara. Falei, não. Isso é só uma ideia. E eu acordei. Acordei transpirando, eram umas 3 horas da manhã.
não conseguia dormir. Sentei no computador e pus um título no computador: Centro de Apoio ao Tratamento de Câncer. Vou escrever. Não me surgiu uma palavra. Eu não sabia o que escrever. Principalmente quando eu lembrei no final do sonho, quando você terminar o teu tratamento. Eu falei, mas eu nem comecei. O que eu vou escrever? Eu não sei escrever. Eu tenho que esperar o tratamento. Então eu abri um outro arquivo que eu tenho, e pus como se fosse um diário, o meu câncer. E aí eu iniciei com a quimioterapia. Tive que fazer uma pequena cirurgia para fazer um reservatório para poder fazer o quimioterápico. E a quimioterapia é pesada. Eu sabia que eu já havia tratado pacientes com esses quimioterápicos. E sabia que era uma tríade, porque foram 3, bastante pesado. Falei, vou enfrentar muita coisa aqui curiosa. A primeira delas é que quando eu iniciei a quimioterapia, você não sente absolutamente nada. Os efeitos começam a partir do 2º, 3º dia. Então vem gosto metálico na boca, a resistência orgânica baixa, lesões de boca, vem os fungos, vem os vírus, né? Herpes, cândida, e você fica com uma impossibilidade ou dificuldade muito grande para engolir. Isso perdura por 2 semanas por aí. O que ocorre? Perda de peso. Não consegue comer. Passado 3 semanas, você inicia outro ciclo. E quando você perde peso? 6 quilos, 5 quilos. De repente. Dias, semanas. E você vê que isso é o começo do tratamento. E aí você começa a ter não só o sofrimento emocional, vem o sofrimento físico. Para que eu não tivesse náuseas, vômitos, eu tomava um medicamento com 3 comprimidos. Primeiro dia, 2º, 3º dia. Muito bem. Só que esse medicamento custava R$580. O que a população normal toma? Toma Plasil, toma clopidogrel, uma medicação qualquer, genérico, clomipramida, e baratinha. Mas dá náusea e vomita. E quando dá náusea e vomita, desidrata. E quando desidrata, tem que internar. Porque às vezes não tem orientação nem de um soro caseiro. Quando interna, baixa a resistência, infecção hospitalar. Infecção hospitalar, 1 mês internado, se não for para UTI, se não tiver pneumonia e etc, etc, etc. As lesões que eu tinha de boca, que não me permitiam comer, eu comecei a fazer um tratamento que eu achei muito eficaz, que é laser terapia. Mas que o Serviço Único de Saúde, o nosso SUS, não oferece. Então isso tem que ser particular. Por outro lado, eu pensava, puxa vida, e aqueles que não podem? A partir do momento que eu comecei a pensar nesse projeto, eu comecei a entrar em contato com amigos. E comecei a perceber uma ansiedade muito grande em querer participar desse tipo de movimento. E por que querem participar? Porque, olha, é muito difícil a família onde não tenha tido um câncer. E as pessoas que passaram por esse processo de ter um câncer na família, seja o pai, seja o irmão, seja o filho, sentiram na pele essa dificuldade, essa impotência que a família sente, essa insegurança que o paciente que está com câncer tem, e a vontade de que as pessoas têm ao seu lado de tentar ajudar, de qualquer maneira. E eu comecei a pensar, olha, nós podemos fazer aqui em Londrina um centro de apoio, considerando que o nosso Instituto do Câncer, que é referencial no estado, atende ao dia cerca de 1.100 a 1.200 pacientes. Os dados do ICL são muito interessantes. E um dia eu fui fazer uma visita ao ICL e pedi esses dados. Eu falei, gente, mas como é que vocês dão a demanda com isso? Falou, tem que dar. Isso veio reforçar mais ainda a ideia desse centro de apoio.
Sabe, e eu comecei a pensar muito isso e falar principalmente com os meus pacientes e amigos. E o gozado, que a grande maioria das pessoas, ou a todas as pessoas que eu expus mais ou menos essa história, como no caso você, eu nem esperava o paciente chegar e falar, doutor, eu perguntar, o que você tem, o que está acontecendo? Eu tinha uma percepção, alguma coisa que me dizia, diga a sua história a ele. Então parece que o que mais me chamou a atenção nesse grupo de pessoas que eu reuni, Pedro, foi o seguinte, que parece que cada indivíduo que entrava ali, e eu tinha uma percepção certa ou não sei, eu contava a minha história. Eu fazia a consulta. Eu não consultava, eu fazia com que ele me escutasse. Não sei se isso era para que eu pudesse expor e querer que talvez várias pessoas participassem desse processo. E assim eu fui aglutinando pessoas e vendo que existe uma vontade muito grande em contribuir. Isso começou a me encher o coração. Porque todos que têm câncer, ou que passaram por um câncer e que se estão curados hoje, quer queira ou não, sempre paira uma certa dúvida de se, será que estou curado? Acho que sim. E aí, eu aprendi durante todo esse tempo, a gente escuta falar, mas a essência dessas palavras, para mim hoje, tem um significado muito grande. E que eu vou dizer agora. E essas palavras são fé, esperança e caridade. Essas três palavras, para mim, Pedro, são virtudes normais que, primeiro, reforçam o espírito e o coração e que todo ser humano tem que ter. São essas virtudes. Fé. Fé em Deus, e que nunca seja abalada. Eu tinha minhas dúvidas, eu interroguei a Deus, mas em momento algum eu deixei de clamar a Deus, mas que eu com Deus, com fé, eu tinha que vencer. Acho que venci. Estou ainda em fase de muita conversa com Deus, me aproximou muito. Então o câncer aproxima não só as pessoas, mas Deus. Então, essa é uma das virtudes muito grandes que a gente tem que ter. Primeira, a fé. A esperança, no sentido de que nós temos que sempre buscar um aperfeiçoamento interior a cada dia que passa. Porque é com esse aperfeiçoamento interior que a gente tem com esperança, é que a gente pode, ou tem a condição de levar à terceira palavra, que me marca e que eu tenho feito a vida inteira e quero continuar fazendo. Chama-se caridade. Caridade é a capacidade que o ser humano tem em ajudar o seu semelhante, principalmente os menos favorecidos. Então, Pedro, eu aprendi a entender a profundidade dessas três palavras: fé, esperança e caridade, que são virtudes que seguramente nós temos que galgar cada escalão desse para atingir uma coisa, atingir Deus. E todos os dias eu falo, Deus, obrigado. Então, que bom que Deus esteja me conduzindo nessa jornada para que a gente possa levar a esse projeto para tentar humanizar um pouco o sofrimento dos pacientes que têm câncer, dessas famílias, dessas pessoas carentes, desprovidas de uma série de coisas. Isso eu acho que é a terceira palavra que eu disse. Executar a caridade. Então, eu aprendi durante todo esse tempo essas três palavras que não me saem da cabeça: fé, esperança e caridade.